Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E como não poderia deixar de ser, nesse mês de agosto, que é conhecido mesmo como o mês vocacional, o mês das vocações, a gente vai falar justamente sobre isso, sobre o mês vocacional, a importância das vocações, né? De falar sobre vocação. A gente fala tanto minha vocação, mas o que é essa vocação? Por que a igreja dá importância sobre o mês vocacional? Sobre a importância das vocações, o que é a vocação? Então nós convidamos aqui com muita alegria o padre Richardson Santos, que é coordenador do Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de Belém e reitor do Seminário Menor aqui da Arquidiocese, Seminário São João Maria Vianney, que aqui a gente saúda o padre Richardson, que já esteve aqui uma outra vez, mas sempre aceita o nosso convite, muito trabalho no seminário, mas ele sempre vem aqui conosco. Boa noite, padre Richardson, seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Muito obrigado. Boa noite, Diácono Theo. É uma alegria sempre estar aqui, né? Ajudar e a servir na Igreja de Belém. Isso para nós é um sinal de gratidão, sobretudo no anúncio do Evangelho. Aqui na nossa pesquisa, diz que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na sua 19ª Assembleia Geral, em 81, instituiu que agosto seria o mês vocacional no país. Então, desde então, todos nós católicos falamos em agosto, principalmente de uma forma mais intensa sobre a importância da vocação. Por que falar de vocação é importante, padre? A importância de falar na vocação é justamente fazer com que o jovem descubra o seu lugar na igreja. Todos nós, batizados, temos uma missão. Todos nós. Nossa primeira missão, discípulos e missionários de Jesus, como bem define o documento de Aparecida. Depois, acolher esta missão num chamado específico que Deus nos faz, cada um na sua dimensão particular. Então, daí a importância de dar essa veemência às vocações, mostrar o que a igreja tem a oferecer às pessoas, aos seus fiéis, aos jovens, sobretudo, que estão aí no período de descoberta. Então, falar de vocação é, sobretudo, fazer com que as pessoas encontrem o seu lugar na igreja. Muito bem. E, às vezes, no mundo moderno, muita gente confunde, posso até dizer assim, a vocação com profissão. Diz, minha vocação é igual profissão, talvez é a secularização, que é um pouco essa dessacralização das coisas de Deus, das coisas sagradas, podem confundir realmente, alguém pode confundir a ideia de que vocação é uma profissão e vocação são a mesma coisa. Qual é a diferença, padre? A diferença está justamente na missão que eu devo realizar e ser. Profissionalmente, nós nos realizamos, mas também nós podemos cair no erro de estarmos executando uma determinada profissão e não nos realizamos. Por exemplo, eu posso ser médico, mas não me realizo aqui porque a intenção que eu tinha antes era ser advogado. Então, ser padre, ser religiosa, ser consagrado, isso também imprime em nós aquilo que eu devo ser e aquilo que eu devo realizar na minha vida como gente, como pessoa, encontrando assim a minha felicidade. Então, vocação, profissão é diferente. Vocação é um chamado específico dentro da vida religiosa, consagrada, sacerdotal. Deus me chama para. Já na dimensão profissional, eu devo descobrir o que eu devo ser para me realizar como pessoa. E dentro da dimensão religiosa, a vocação é Deus quem chama. Eu, na liberdade de pessoa, respondo ao chamado de Deus, para assim me realizar como pessoa. E é importante quando a gente fala de vocação, me lembro, não gosto de falar quando eu era jovem, que parece que eu sou assim velhinho, mas eu estou jovem ainda.
Mas na minha época de encontro de jovens, a vocação, as palestras sobre vocação é a vocação para a vida. Né? Primeiro que Deus nos chama à vida, que seja, Deus sempre chama a gente, né? Não estamos no mundo à toa, né? Porque os jovens falam muito, né? Se perdem um pouco tanto a depressão, o suicídio, porque até a ideia de que você viver não tem sentido. Então, aquilo me impressionava muito, a ideia de que a vida é uma vocação, né? Então, o Deus sempre que chama a gente, todos nós somos chamados por Deus, né, Padre? Sim, todos nós trazemos em nós a semente da vocação. Né? Eu costumo dizer que Deus nos chama desde toda a realidade. Agora, eu devo descobrir, devo parar, escutar o chamado de Deus, na liberdade que Deus me dá, eu devo parar, rezar em oração, responder ao chamado de Deus, justamente para esta realização como pessoa. Me realizando como pessoa e realizando aquilo que eu devo ser no mundo. Não é justamente a vocação à vida, nosso primeiro chamado, à vida. Mas para vivermos bem, eu preciso descobrir onde Deus me quer. Deus me quer padre, Deus me quer casado, Deus me quer celibatário, Deus me quer consagrado. Deus me quer religiosa. Então aí eu vou descobrindo, e aqui está esta dimensão belíssima que Deus nos concede para a nossa realização como pessoa. E depois se abre ao campo profissional, né? Terminou o terceiro ensino médio, e aí, você o quê? Né? E o jovem, ele entra naquele conflito, né? E é apresentado a ele uma gama de cursos, para onde eu vou? Então são várias setas. E a vocação dentro do chamado de Deus, aí vem o grande questionamento. Onde Deus me quer? Deus me quer padre diocesano? Deus me quer padre religioso? Deus me quer uma consagrada numa nova comunidade, no instituto religioso, numa congregação? Onde Deus me quer? Aí o jovem tem a liberdade, nos encontros vocacionais, de ir descobrindo qual é o carisma que Deus me chama a me realizar como pessoa, porque ainda tem a dimensão do carisma. Né? Qual o carisma que Deus me chama a me realizar como consagrado, como pessoa, para servi-lo na igreja e servi-lo bem e ser feliz. Muito bem. E o padre Richardson falou uma coisa interessante. No mês de agosto, cada domingo, nós temos um enfoque de vocações. O primeiro domingo é o dia do padre, porque faz alusão a São João Maria Vianney, lá no dia 4 de agosto, não é isso? Dia do padre, depois o dia dos pais, né, que é vocação familiar, né? Depois dia 15 de agosto, consagração da Nossa Senhora, né, Assunção de Nossa Senhora, religioso, depois o catequista, vocação leiga. Então, assim, são dimensões da vocação que eu queria que ele falasse um pouquinho dessas várias dimensões que a igreja trabalha na vocação, nos encontros vocacionais, que é importante haver, né, os encontros vocacionais, porque são as dimensões que a igreja coloca, né, que Deus coloca, e a igreja trabalha muito nos encontros vocacionais com isso. Justamente, Té, os encontros vocacionais nos ajudam a descobrirmos. Eu tenho chamado para ser padre, louvado seja Deus. Tenho chamado para ser religioso, louvado seja Deus. Mas também nós tocamos no ponto fundamental, família. Né? Certo. Eu vejo a família como a matriz, aquela que gera as outras vocações. Por isso, falar da família nos nossos encontros vocacionais, o sentido da paternidade, da maternidade, que também nos realizamos como gente, como pessoas, como casados. Né? Talvez a experiência que muitos jovens têm de casa, da realidade dos seus pais, os fecham a essa realidade. Né? Então, falar sobre família, falar sobre o sacerdócio, a vida consagrada religiosa, neste tempo de agosto, de modo particular, como o Senhor tocou aí em cada domingo, primeiro domingo, os ministérios ordenados, dia do padre, diaconato, depois o segundo domingo, família, né? A família, essa semana em que as paróquias são convidadas, não é, a dar esse enfoque ao sentido da família, falar
da paternidade, da maternidade, o ser filho, o ser mãe, o ser pai, o ser esposo, o ser esposa, nesse complemento de descoberta. Depois, o terceiro domingo, vem essa dimensão da vida consagrada, religiosa, que é belíssimo dentro da igreja. Quarto domingo, domingo dos leigos, depois o domingo dos catequistas. Então, a igreja ela vai abrindo este leque, mostrando para nós e mostrando para o povo de Deus, eu costumo dizer, esse jardim de vocações que o Senhor semeou no seio da igreja, justamente para essa realização nossa como pessoas, como cristãos. Quer dizer, há lugar para todo mundo no jardim das vocações de Deus, né? Quer dizer, importante é as pessoas não perderem o sentido de que são chamadas por Deus. São chamados. Porque também acho que isso no mundo, por isso que é importante falar das vocações, no mundo ninguém está, Deus não esquece de chamar ninguém, isso que eu queria dizer. Ninguém é esquecido por Deus, Padre. Ninguém, todos nós temos um lugar na igreja, e aqui entra a dimensão de Santa Teresinha. Ah, então fale, vamos lá. A dimensão de Santa Teresinha, ela queria ser tudo. É verdade. Mas encontrou-se no coração da igreja, quero ser amor. Aonde que Santa Teresinha conseguiu ser mais missionária? Dentro do Carmelo. No Carmelo ela se realizou como pessoa, como consagrada, como gente, como pessoa, como cristã. Desejou até ser padre, mas não poderia porque era mulher. Mas se realizou, porque para ela, no coração da igreja, quero ser o amor. Então, cada um de nós precisamos descobrir em nós, dentro da igreja, o que eu devo ser. Devo ser braço? Devo ser as pernas que ajudam os outros a andar? E assim nós vamos encontrando o nosso espaço. Na igreja tem lugar para todos. E aqui entra essa dimensão materna da igreja e essa dimensão vocacional da igreja. Tanto é que dentro das paróquias tem um leque de pastorais. Agora eu devo descobrir onde Deus me quer. Como leigo, por exemplo. Como eu me realizo como leigo na igreja? Na catequese, na liturgia da igreja, no canto, na pastoral da família, no SCC, na RCC, em tantos outros movimentos e pastorais que a igreja oferece, os leigos vão se encontrando e vão ali se realizando sobretudo como cristãos. Tristes, frustrados? Não. Porque dentro da igreja nós devemos ser cristãos felizes, porque nós vivemos a nossa vocação. É verdade. Nós vivemos a nossa vocação como batizados, como discípulos e missionários. E como o Vaticano II trouxe isso, né? A importância de todo mundo se sentir, o leigo principalmente, que participa, porque a ideia às vezes a gente fala, a pessoa é leiga no assunto, né? Confunde um pouco isso. O cara, eu sou leigo naquele assunto, eu não entendo nada, eu sou um peixe fora d'água. E o leigo na igreja não é o que não entende nada do assunto, é o contrário. É o que participa numa dimensão extremamente importante de evangelização. Vai desde aquele que faz parte, por exemplo, do apostolado, da Legião de Maria, quanto aquele que está na pastoral do dízimo. Claro. Estão ali se realizando, estão ali vivendo a missão como cristãos, como batizados, como os discípulos e missionários de Jesus. Essa é a dimensão laical, que abraça ali a paróquia junto do seu padre e faz a missão acontecer. Com certeza. O Papa até agora tem valorizado isso, colocou inclusive um dos dicastérios, né? uma mulher leiga, né? Para mostrar a importância da mulher e do leigo, né? na missão da igreja. O telefone aqui do Padre Richardson Santos, para encontrar o Padre Richardson, na verdade, que é o do seminário, né? O telefone lá do seminário, 984 910283, está aqui, 8491, perdão, 0283, 8491, é o 91, tá? 0283, depois eu vou endireitar, 84910283, e a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando aqui
aqui com o nosso programa Janela Aberta pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o mês vocacional, o tema de hoje, e recebendo como entrevistado o padre Richardson Santos, que é coordenador do Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de Belém, e ele também é reitor do Seminário Menor São João Maria Vianney da Arquidiocese de Belém. No bloco anterior falávamos sobre essa distribuição nos domingos do mês de agosto, só para aqui deixar mais claro, né? No primeiro domingo são a vocação sacerdotal, né? Dia do Padre. No segundo domingo é a vocação familiar, fazendo alusão ao Dia dos Pais. No terceiro domingo, as vocações religiosas, que é o Dia da Vida Religiosa. O quarto domingo, as vocações leigas, o Dia dos Ministérios Leigos. E quando há um quinto domingo, no mês de agosto, a celebração do catequista em homenagem àqueles que dedicam a vida a ensinar os outros sobre o amor e o caminho de Cristo. Então se distribui dessa forma que é distribuído o calendário do mês de agosto sobre as vocações. E aqui o padre Richardson tem essa missão também como reitor do Seminário Menor São João Maria Vianney. Há quanto tempo que o senhor é reitor do seminário, padre? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, 1 ano né? e 5 meses. E qual é a missão do seminário menor? Né? Antigamente, o seminário menor, né, tinha muitos adolescentes, adolescentes hoje, Sim. né? Mais crianças não tem, não, Não. eles são adolescentes, né? Então, qual é a missão do seminário menor hoje na Arquidiocese? A missão do Seminário Menor hoje é de ajudar justamente as crianças e os adolescentes neste acompanhamento vocacional, sobretudo aqueles que despertam para o chamado sacerdotal. Por exemplo, lá em casa, outro dia, nós fomos surpreendidos por uma criança de 11 anos que veio pedir para fazer encontro vocacional. A gente vai dizer que não? Vem você com seu pai ou sua mãe. E, de Claro. fato, os pais estão lá acompanhando a criança ali no encontro vocacional, participando do encontro vocacional, semeando de fato esta semente do chamado, da vocação de Deus. Então, a missão do Seminário Menor hoje é acompanhar justamente essas crianças que despertam desde cedo para o chamado vocacional. Né? E nós vamos acompanhando, amadurecendo, né? E Sempre com a eles- acompanhamento dos pais, obviamente. com acompanhamento dos pais, né, que é fundamental, porque os pais precisam, de fato, acompanhar os seus filhos e, sobretudo, o crescimento nessa dimensão vocacional. E aqui está a importância, né? Então, o seminário menor trabalha junto à família e ao pároco. Né? Então, são essas 3 dimensões de acompanhamento para o amadurecimento daquela criança e, sobretudo, na dimensão vocacional. É verdade. É importante dizer isso para que os pais, né, não sufoquem nos filhos, Sim. principalmente os filhos mais novos, crianças e adolescentes, esse despertar vocacional. Eu acho que ontem, um dia desse, eu estava assistindo no YouTube, né, eu acho que não sei se no YouTube, no Facebook, um padre dizendo que quando eu tinha 13 anos eu fui, eu não sei qual é o nome do padre, eu não sei como é, ele dizendo, eu tinha 13 anos, eu disse para o meu diretor espiritual, eu queria ser padre, ele me disse, vá para casa primeiro para você amadurecer. Eu não me lembro quem era o padre, e ele dizendo, ele estava errado, porque eu queria, ele não me cuidou, não sei o que, etc e tal. Eu fiquei pensando, é verdade, a gente precisa ter um lugar para cuidar das vocações também que aparecem, né? Mais cedo, né? Porque, e aí, o que se faz, né? No seminário menor, você acompanha, tem retiro, como é que funciona? Para que os pais possam conhecer. Então, no seminário menor, nós temos um final de semana por mês, que nós chamamos de seminário aberto. Então, aqueles adolescentes já de 14 anos a 17 anos são convidados a fazer esta experiência. Já os de menor, eles vêm no domingo acompanhado com os pais. Os de menor, que eu digo, de 13 a 11 anos, Abaixo por de 13 exemplo. anos, né? Eles já vêm ali a partir do domingo. Então, passam ali o período da manhã também no encontro vocacional, participando junto com os outros que ficaram conosco na sexta e no sábado. Então, o que eles recebem ali? Recebem a formação espiritual,
e humana, tendo esse suporte de uma experiência de fato de seminário, na dimensão da oração, né? Na dimensão da própria formação humana. Então, eles são convidados a viver essa experiência. Aquilo que um seminarista vive no dia a dia é proposto a eles no final de semana. Claro que de acordo com a idade deles, né? Claro, de acordo com a idade deles. Então, eles vivem esta experiência de partilha, de lazer lúdico, de esporte, de oração, de adoração, de celebração da Santa Missa. Então, aí eles vão se identificando. É isso que Deus me chama a abraçar para a minha vida. Né? E é uma experiência muito bela. Né? A gente pode contemplar, de fato, assim, a beleza de Deus. É verdade. Diante desses adolescentes que vêm ao nosso encontro, como o senhor falou, né? Às vezes nós não temos nenhum lugar para oferecer a eles. E graças a Deus, Deus nos deu esta graça de termos o centro vocacional para esta acolhida. E temos que ter, eu acho até que seria um erro se não tivéssemos, né? Porque a gente, claro que as vocações adultas que a gente escuta são importantes, as pessoas, inclusive hoje o mundo é adulto, no sentido de jovens que despertam depois de passar pelas vielas da vida, os problemas, etc. e tal. Mas é importante a gente ter um lugar para escutar também os jovens, né? Os adolescentes, porque Deus fala aos mais jovens também. Né? Ele vai falar aqueles que têm mais idade, mas ele vai falar também às crianças. Sim. E a gente tem que ter um espaço, obviamente, adaptado para essa escuta, de acordo com as leis, de acordo com as normas brasileiras, etc. e tal, mas tem que ter um local para que haja uma ressonância dessa voz religiosa na vida dessas pessoas. Por isso, tocando a esta realidade, né, do amparato das leis, por isso a importância dos pais estar juntos. Sim, claro. Né? Lá em casa eu faço questão dos pais, vão buscar, quiserem participar, podem participar juntos. Não, né? sem dúvida. Outro dia teve até a experiência de uma família foi lá cozinhar um almoço do encontro vocacional. Né? Isso vai levando com que eles também se sintam amados e acolhidos pelos pais. Né? Isso realiza o adolescente. Não, meu pai me acompanha. Né? Então eu tenho a igreja e eu tenho minha família junto, que me dão esse suporte para, de fato, descobrir a vontade de Deus na minha vida. E vão descobrindo ao longo do tempo, a própria igreja vai confirmando os passos desses jovens. Sim. Por exemplo, no Seminário Maior, hoje nós temos 5 jovens que passaram pelo Seminário Menor. Que bom. Né? 2 já estão na teologia, né, os outros 3 na filosofia. Glória a Deus. Isso é uma resposta, né, de Deus, né, que chama desde criança. Desde criança Deus chama. É evangélico. Tem os da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, da última hora. Né? Não sei qual é a hora que você se encontra aí, meu amigo, mas uma hora Deus. E a gente tem que ter na igreja as horas, porque Deus vai chamar nas horas dele. É importante isso. Agora eu queria que o senhor falasse para nós, padre, qual é a importância da família, sem dúvida, a gente já está falando aqui da família, mas para as vocações, seja ela qual for, do diretor espiritual. É importante o diretor espiritual? Qual é a importância dele? O diretor espiritual, ele entra justamente para ajudar em qualquer dimensão vocacional, matrimonial, a ajudar os passos da pessoa a corresponder ao chamado. Né? Então, o diretor espiritual, ele entra como esse suporte, como esse pai. Né? Eu costumo dizer, o diretor espiritual é o pai que acolhe o filho diante dos seus questionamentos, entre aspas, diante das suas crises, né? Para responder à vocação. Então, ele vai ser essa seta de ajuda, o cuidado de Deus, a mão de Deus, que vai mostrando o caminho, que vai orientando ao mistério da acolhida, sobretudo da vocação. Então, para o vocacionado, é importante o diretor espiritual. Né? Não só para o vocacionado, como para nós padres, como para os seminaristas religiosos, ele é importante porque ele nos escuta e nós precisamos de alguém que nos escute. Precisa de alguém que escute. Que escute a nós, os nossos anseios. Então, o diretor espiritual entra, né, como esse amigo, eu costumo dizer como esse Cirineu, o próprio Jesus que vai nos ajudar a carregar,
né? Aquilo que nós trazemos de questionamento. E muitas vezes a gente só quer ser escutado, né? O diretor espiritual está ali, para ser esse canal da graça de Deus que nos direciona. Que às vezes a gente precisa, né? Sempre a gente precisa de Sim. alguém que indique um caminho também, Sim. né? No momento que nos ajude, por exemplo, nos exercícios espirituais, que nós precisamos crescer, amadurecer. Então, o diretor espiritual ele tem essa característica, né? De passar um exercício e ali a gente indo descobrindo, né? Diante daquilo que se apresenta na nossa vida, entre aspas, como crise, ele vai nos ajudar, vai nos orientar, vai nos mostrar o caminho. Certo. E o apoio da família? Às vezes a família também não apoia. Como é que a vocação caminha nesse lado aí? Quando nós encontramos que a família ela é de acordo, louvado seja Deus, né? Isso é um bem para o jovem. Agora, quando nós encontramos famílias que não são de acordo, porque hoje as famílias não querem um padre, não querem uma religiosa, querem um doutor, né? Querem alguém com status, né? Então, isso também, fazer esse trabalho com a família, vai levar com que eles acolham a vocação do filho, né? Porque o filho está ali para responder, o filho ou a filha está ali para responder o chamado. Mas às vezes ele não responde porque não quer contrariar os pais, porque não há contraacolhida aos pais. Qual é a nossa resposta? Se for da vontade de Deus, Deus vai convencer o coração dos pais, né? E de fato o próprio Senhor vai convencendo. E o jovem vai ali caminhando, fazendo esse trabalho de acompanhamento vocacional, mas chega um certo momento que ele precisa dizer aos pais. Claro. Né? Que ele precisa se confrontar a essa realidade, né? E quando se trata já na idade, vamos supor, de 18 anos, da maturidade, ele já tem a liberdade de escolha. Né? Então, o chamado de Deus, né, transcende a todas as realidades, até dos pais. Então, o filho ele é livre, na dimensão do chamado até de contrariar a vontade dos pais. Para tomar uma decisão, né? Ele é livre. Mas é importante que a família, eu estou perguntando isso, a família pode ir lá conhecer o seminário, não é isso? Não tenha medo, né, de seu filho, sua filha, tenha vontade, no caso da vocação sacerdotal ou religiosa, vá conhecer lá o convento, o seminário onde seu filho quer ir, sua filha quer ir, né? Não tenha medo, vá lá conhecer o diretor, a diretora, que aí você vai ver, né, onde ele está, né? Não sufoque a vocação do seu filho. Eu acho que isso que é importante a gente dizer. 8491-0283, agora está certo? 8491-0283, 8491-0283, esse é o telefone do seminário para você falar com o padre Richardson Santos, também passar um zap, conhecer um processo vocacional, quiser conversar também sobre vocação, sobre um processo vocacional, sobre como que se dá a vocação, fazer uma experiência talvez, né, de retiro ali no seminário, ele recebe você, tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o mês vocacional. Como nós dissemos, né, o mês vocacional foi instituído pela CNBB na sua 19ª Assembleia Geral em 1981. Então já é um tempo, né, que a Igreja do Brasil pede que a gente olhe o mês de agosto com um olhar diferenciado sobre as vocações, falar sobre as vocações. Então é natural que você veja, escute nas homilias, nos jornaizinhos litúrgicos, um pouco uma temática sobre as vocações, vocações sobre a família, sobre o Dia do Padre, das religiosas, dos leigos. É natural, porque cada um de nós tem um espaço vocacional
dentro da igreja. E aí, isso quer dizer também uma responsabilidade, não é isso, padre? Sim. Então, quer dizer, você é chamado e é responsável a atuar no reino de Deus, né? Sim, Deus nos chama justamente para realizarmos a missão para a qual Ele nos confia, né? Eu como padre, a freira como freira, a consagrada como consagrado, o senhor como diácono, Claro. como casado, tem a sua missão a realizar diante do reino de Deus e também se realizar como pessoa, né? Sobretudo Muito bem. Na alegria de ser. De ser a ser sua de vocação. E todo final, geralmente lá pela terceira, quarta semana do mês de agosto, é realizado um festival vocacional, né? Vocês organizam. Como é que vai ser desse ano o festival vocacional? Esse ano o Festival Vocacional está completando 10 anos. 10 anos? Né? 10 anos de Festival Vocacional, com a graça de Deus. Então, nós vamos ter no dia 20 uma programação intensa, né, para a realização deste festival. Vai se iniciar às 8 horas da manhã, né? Depois, às 9 da manhã, tem o encontro dos jovens com Dom Humberto, um bate-papo que vai se dar lá na paróquia São Pio X, né? E seguido depois com uma programação de uma palestra, que é justamente o chamado à vida, a vocação primeiro, o chamado à vida. Né? Depois segue na parte da tarde com um show vocacional, né? Com o show vocacional e ao mesmo tempo a abertura da feira vocacional, né? Encerrando-se às 16 horas com a celebração da missa e às 19 horas o Festival Vocacional vai assim então promover o Viver de Rir com Ivanildo Silva, da comunidade Obra de Maria, que é um show de comédia católica. Então essa é a programação do nosso mês vocacional. Agora, o festival é dia 20 de agosto agora, né, desse mês. O Festival Vocacional vai acontecer lá no Centro de Cultura. No Centro de Cultura e Formação Cristã. Então, você precisa se inscrever ou não? Como é que Não, é aberto. Somente o show do Ivanildo, que será à noite, que é um valor simbólico de R$10 o ingresso. R$10 o ingresso. Então, todo mundo está convidado, né? Todo mundo está convidado. Durante o dia é aberto, agora à noite já é... A ideia do festival, qual é a ideia? É de falar de vocações? Por que surgiu o festival? O Festival Vocacional nasce justamente para promover as vocações, né? Então, lá nós vamos falar da vocação sacerdotal, vocação religiosa, vocação missionária, vocação laical, essas dimensões que, de fato, abrangem o chamado de Deus na nossa vida, né? Então, primeiro, a vocação à vida. Dentro desse tema já vai se desenvolver as outras temáticas e nós vamos ter pequenos momentos também de partilhas, né? Tendas que vão ser ali armadas, vai estar um padre falando da sua experiência sacerdotal, uma consagrada, uma religiosa falando da sua experiência consagrada, da sua experiência missionária, uma família falando sobre o ser família, mas tudo muito livre. O jovem que vai ao encontro para ouvir, né? O jovem que vai ao encontro para ouvir. Para ouvir o quê? O que Deus quer de mim? Então, a ideia este ano do Festival Vocacional é justamente provocar o jovem. Entendi. É esta provocação. Quer dizer, vai ser, nesse momento, por exemplo, que uma pessoa está falando sobre a sua experiência lá, vai poder ter um colóquio também, assim? Sim, de pergunta e resposta. De pergunta e resposta? Tudo muito livre, justamente para tirar dúvidas. Então, esse ano nós vamos escapar de pregações, né? Vai ser tudo muito livre, justamente para que o jovem ele encontre ali. Deus me chama a ser casado, então eu vou ali escutar um casal. A experiência do casal. Uma boa ideia que é família, que tem filhos, que trabalha, que tem as suas lutas diárias como família, o padre, que tem ali a sua missão como padre, que tem a sua vida, que tem as suas lutas, as suas dores, as religiosas do mesmo jeito, os consagrados do mesmo jeito. Então você encontros temáticos, diríamos assim. Temáticos. São encontros temáticos, cada um então vai escolher
a tenda do encontro temático do seu interesse. Sim. Então, eu quero ser padre, eu vou escutar o padre e ver se eu me identifico com aquela história. Vai ser um bate-papo mais do que uma palestra, Sim. né? Então, se é uma religiosa, o pessoal vai lá, vai ouvir a experiência da religiosa e assim, é um catequista, é um casado, é assim que vai ser. É assim que a vai lógica ser. É essa, Sim. a metodologia é essa. A metodologia esse ano é essa, e depois na parte da tarde, a feira vocacional, né? Exposição de estandes ali dos diversos carismas presentes aqui na Arquidiocese de Belém e, simultaneamente, o show vocacional que será este ano com o Ministério de Música da Comunidade Semente do Verbo. Né? Encerrando-se tudo a programação às 16 horas com a Santa Missa com Dom Alberto, que irá presidir, e prosseguimos às 19 horas com o stand-up do Ivanildo Silva, da Obra de Maria. Muito bem, quer dizer, então está todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado, família, jovem, criança, adolescente, todo mundo estão convidados a participar conosco. Desse momento, eu costumo dizer, celebrativo das vocações, né? Já nos preparando também para o ano vocacional, né, que vai se iniciar no Brasil a partir do dia 20 de novembro. Né? E também nós vamos, aqui na Arquidiocese, fazer um programa ao longo deste ano vocacional para vivermos bem essa dimensão da vocação, né? Esta provocação no coração do seio da Igreja Particular de Belém. Depois desse evento do Festival Vocacional, o senhor falar que vai iniciar o ano vocacional, vai ter algum outro evento que vocês estão imaginando fazer no segundo semestre, aqui ainda nesse segundo semestre? Então, vamos ter o Festival Esportivo Vocacional. Vai ter um esportivo Como também? coincidiu a data com a ordenação, que nós teremos 2 ordenações diaconais de 2 seminaristas na Arquidiocese, nós vamos programar para o próximo feriado, ainda vamos ajustar se será 7 de setembro. Mas vamos estudar, mas vamos ter o Festival Esportivo Vocacional, que nasceu o ano passado na pandemia. Interessante. Entendi. Nós promovemos onde o jovem gosta de estar, no lúdico, no esporte. Então, ano passado nasceu, dentro do SAV, o Festival Esportivo Vocacional. Deu resultado, este ano nós vamos realizar, que seria no próximo dia 28, mas nós vamos jogar para um próximo feriado, mas com essa dimensão, com essa temática vocacional, que provavelmente será lá na quadra de esporte, no campo de esporte do Seminário São Pio X. Deixa eu te perguntar uma coisa, o senhor como coordenador do serviço de animação vocacional da Arquidiocese, em todas as paróquias esse serviço de animação é instalado, é um serviço que toda paróquia tem? Olha, o nosso projeto é de fazer nascer a pastoral vocacional em cada paróquia. Sim. Desde o ano passado, o que nós estamos realizando? O despertar vocacional nas paróquias. Nós vamos em cada paróquia no domingo e realizamos pela manhã o despertar vocacional. Sim. Como que se realiza? A equipe do SAV, eu, as congregações religiosas, as novas comunidades que se dispõem aí, nós realizamos a missa da manhã, depois o encontrão com os jovens, uma promoção vocacional. E ali cada um partilha a sua experiência, né? Eu, a experiência de padre, um seminarista como seminarista, a freira consagrada, o missionário ali, partilha a sua experiência, fala um pouco do seu carisma, apresenta, e depois o jovem ele é convidado a participar dos encontros vocacionais, seja numa nova comunidade, no seminário diocesano, numa congregação. Nós criamos, nós distribuímos uma fichinha, pegamos o número de contato e vamos criando grupos de WhatsApp e vamos encaminhando esses encontros que são realizados a eles. Não tem um encontro vocacional assim por região episcopal, isso que eu queria lhe perguntar. Por enquanto ainda não, mas a intenção é de se estabelecer, de se criar em cada região episcopal o despertar vocacional. Tá. Por isso nós estamos começando pelas paróquias, para depois se estender às regiões, porque nós já temos a jornada vocacional. Já tem a jornada. A jornada vocacional este ano ela aconteceu em abril, né, no primeiro semestre. No segundo semestre, o Festival Vocacional. Então, a jornada vocacional, a ideia é dela se expandir para as regiões episcopais. Cada região episcopal, nós vamos e celebramos ali a jornada vocacional. Esta é a ideia primeira, mas primeiro nós estamos ainda semeando
como despertar vocacional nas paróquias. Muito bem. 984910283, 84910283, esse é o telefone aqui do seminário, né, pelo qual você pode também entrar em contato com o padre Richardson Santos, que é o reitor do Seminário Menor, São João Maria Vianney, coordenador do Serviço de Animação Vocacional aqui da Arquidiocese de Belém, que tem um trabalho bastante árduo, né? Porque trabalhar com vocação é organizar todo esse serviço, né? São várias paróquias, então vocês reúnem também, tem uma programação anual do SAV como um todo, é? Sim, todos os meses nós temos uma programação específica do SAV. Primeiro semestre, jornada vocacional, né? Então nós realizamos a jornada vocacional, trabalhamos o despertar vocacional. Segundo semestre, o festival vocacional e o festival esportivo vocacional. Depois, paróquia. Vamos nas paróquias, para assim futuramente nos expandirmos nas regiões episcopais. Mas o intuito do despertar vocacional já é justamente para despertar no coração do pároco o desejo de se instalar a pastoral vocacional. Muito bem. Muito bem, Padre Richardson, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, sucesso no seu trabalho no Seminário Menor e também lá no Serviço de Animação Vocacional, que o Festival Vocacional seja um sucesso, né? No dia 20 de agosto começa, que você, da sua paróquia, se organize para participar, né? Todo mundo pode se organizar, né? Sim. Se organize, faça a sua caravana lá e vai participar do seminário, lá do Festival Vocacional, lá no Centro de Cultura e Formação Cristã. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Então, desde já quero agradecer pelo convite, né? E se você tem um filho que deseja consagrar a sua vida, ser padre, religiosa, consagrada, não tenha medo, abençoe, reze pela vocação do seu filho para que ele também se encontre e se realize como gente, como pessoa, porque todos nós temos uma missão a realizar nesta vida. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado, sucesso no seu trabalho e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.